Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta noite, temos o prazer da co-apresentadora Adriana Ros estar aqui conosco e estamos entrevistando o casal André e Luciano Fleck, que tem a questão da corrida e da atividade física como predominância. Mas o importante que a gente trouxe para esse momento, a gente já falou tanto de uma parte quanto de outra, é que lá no início, nos nossos primeiros programas, a gente entrevistou da importância da atividade física na perda de peso, na melhora do condicionamento físico. E também já falamos de provas aonde tem destaque, aonde resultados e etc. Hoje, nós vamos juntar tudo isso com a participação do casal. Como o casal entra numa prova de competição e entra no mundo esportivo. Então, boa noite para todos. Boa noite, Adriana. Um ótimo programa para nós. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Andréia. Boa noite, Luciano. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme para nós poder conversar com vocês, trocar essa experiência, ouvir de vocês como telespectador que estão ansiosos, ainda mais com essa quarentena, né? Que a gente fica pensando assim, eu só como, eu vejo algumas postagens assim de pessoas que preocupada com o ganho de peso. E vendo o currículo da Andréia e do próprio Luciano também, eu percebo que o que levou a Andréia a procurar atividade física foi justamente essa preocupação alguns anos atrás, né? A perda de peso. Andréia, eu tenho, além de desejar um bom programa para vocês, tá? Sejam bem-vindos. Eu quero que vocês se apresentem e já digam para nós por que começou a fazer. Como a Andréia hoje é conhecida em corrida, em trilha, o que te levou? Deixa o nosso telespectador conhecer um pouquinho dessa história. Ok, boa noite, então. A minha história com atividade física começa no ano de 2000. Foi um período assim que eu estava com trabalho de 2 turnos, que eu sou professora, e à noite faculdade. Então eram 4 noites estudando e a alimentação estava totalmente desregrada. Em função disso, eu aumentei o peso e eu descobri que para perder teria que ser na academia. Então eu arranjei um jeitinho de academia na parte do meio-dia, então eu me privava do almoço, eu conseguia, como eu trabalhava na educação infantil, então eu conseguia fazer uma refeição um pouco mais cedo e eu aproveitava o espaço no meio-dia, que era o que me sobrava, para a academia. E eu percebi que logo eu tive resultados. E além dos resultados, na academia tem os amigos, né? Então nós logo formamos uma rede e não paramos mais. Então, a partir de 2000, então eu começo na academia com musculação, aula de step, spinning e vou fazendo as atividades físicas. No ano de 2013, mais ou menos, lançaram aqueles Kangoo Jump, que é aquelas botinhas e tal. E aí eu descobri que com o Kangoo eu conseguia correr, porque eu sempre tive muita dificuldade respiratória. Eu tive asma na infância, então eu não conseguia manter um ritmo de corrida e eu nunca tinha tentado. Mas com o Kangoo, eu acho que pelo fato dele não ter impacto, era muito fácil fazer a corrida. Então nós fazíamos aula às vezes dentro da academia e às vezes nós iríamos para a rua para correr. E aí no ano de 2014, a Academia aqui de Sapiranga, o Ateliê da Saúde, lançou uma corrida, uma rústica, e aí tinha as modalidades de 3 e 5 quilômetros. Aí uma amiga, Cristiane, da academia, me disse, quem sabe a gente participa? Eu disse, não, nunca corri de tênis, né? Sempre corri só de Kangoo. Ela disse, não, mas vamos, quem sabe a gente consegue. Aí eu disse, tudo bem. Então, primeiro a gente tenta correr na rua sem o Kangoo. Se eu conseguir correr de tênis, então eu participo da prova. Aí nós conseguimos fazer, então, a volta na Mauá, que dava aqueles 3 quilômetros. E eu disse, vamos nos inscrever. Nos inscrevemos. E durante a prova eu já me destaquei, que eu fiquei em segundo geral. Uau, e aí, como eu tive todo esse destaque, até porque, assim, quem vai para a prova de 3 quilômetros normalmente é iniciante, né? Então, claro que eu tive um pouco mais de facilidade em função dos concorrentes. Mas eu me destaquei e, a partir daí, eu não parei mais.
né? Aí eu comecei a correr e eu percebi que o meu corpo funcionava bem com a corrida. E aí, a partir do destaque, eu parti para as rústicas. Tá, e quando tu fez essa tua primeira corrida, tu já tinha perdido bastante peso? Sim, eu já. É que assim, a questão de perda de peso foi tranquila, porque eu não tinha uma quantidade muito grande de massa para perder, né? Eram assim, 3, 4 quilos que naquela época eram bem fáceis de perder, né? Em função de idade e tal. Mas eu já tinha um histórico de academia de 12 anos, né? Então, assim, porque depois que eu entrei para academia, eu mantive esse ritmo. Que eu acho que o problema maior das pessoas em relação ao peso é iniciar a academia, parar e achar que lá em setembro se resolve o processo para chegar em janeiro e colocar um biquíni, E né? ficar Então no eu projeto sempre verão, né? O projeto verão, aquele, né? Famoso. E a gente usa a metodologia de que o corpo do verão tu constrói no inverno, né? Então assim, é um ano todo de manutenção, porque senão tu acaba até estragando a tua saúde, né? Eu vou aproveitar a pergunta da Adriana. Desculpa, tá, Adriana? Mas aí vem a primeira característica que acho que a gente vai poder trabalhar mais depois. Nesse período todo, esses 13, 14 anos aí, foi uma persistência mesmo? Academia, atividade, mudança de alimentação? Sim, no meu caso é gosto, né? Eu logo peguei o gosto, então eu nunca mais parei, né? Foram aqueles 12 anos que todas as aulas que aconteciam na academia eu gostava e eu praticava, né? Eu até, uma das minhas opções de vestibular seria a educação física, né? Eu acabei indo para matemática porque existiam algumas cadeiras como natação que eu tinha pavor. Então, a educação física ficou por último. Sabe? Se cair, eu vou ser prof de educação física. Mas acabou que eu passei em primeiro para matemática, né? Na minha primeira opção, e fui fazer matemática. Mas eu adoro atividade física. Até teve uma época que a gente, logo que nós casamos, então, porque foi durante esse período, né? Nós casamos em 2004. Todas as visitas que alguém queria marcar aqui para casa, se marcasse no meu horário de academia, dava estresse em casa, porque não podia. Eu não admitia perder aqueles horários. Sagrado. É uma questão de regra mesmo. Isso é doutrina tua, né? Isso. E o Luciano é assim também. Luciano, ela te botou no ritmo. Não, na verdade, assim, o meu histórico ele é mais curto, né, nessa parte do esporte, né. Academia foram idas e vindas, né. Eu nunca fui muito adepto à academia, embora gostasse do futebol, certo? Mas o futebol, para mim, como na linha, vamos chamar assim, eu não tenho muita habilidade com a bola, o meu destino foi o gol. E no gol eu saía, modéstia à parte, muito bem, certo? Então, tirando o futebol, né, com os amigos, enfim, eu não fazia atividade física nenhuma. Até que, então, assim, entre idas e vindas de academia e tal, nunca tinha me adaptado muito bem. Essa regra, como a Andrea tem, enfim, né, e mentaliza e faz, não é a minha praia, vamos chamar assim. Mas então, de um tempo para cá, ou seja, eu também, meu histórico, então, de corrida, enfim, ele inicia em 2015. E aí eu entrei em academia, mas a minha ida à academia, assim, são tipo 1, 2 vezes por semana, certo? É o máximo que eu acabo indo. E então a gente tem o esporte de corrida que fica para o final de semana, até porque no inverno a gente sabe que no sul é complicado, trabalhamos até 6 horas da tarde, já está escuro, né? Então correr na rua, ou que seja andar de bike, esse tipo de coisa fica mais complicado de fazer, porque o horário de trabalho não permite. Então nos resta o final de semana. Então, como a Andrea começou a correr, e eu no início só acompanhava ela, em virtude que a gente tem uma filha, né, a Lavínia, que então na época ali tinha os seus 5 anos, né, 4 para 5 anos, então eu acompanhava ela, e só que depois, assim, eu de acompanhar, tu acaba pegando o gosto, vendo assim que precisa também fazer alguma coisa
além de só jogar um futebol, né, de ser o atleta do final de semana, né, que hoje muita gente ainda pratica assim, né, A grande dessa maioria, forma. Infelizmente. Isso aí, tem aquele futebolzinho do sábado e deu, é aquilo ali. Então, eu vi que para correr, eu precisaria, então, ter uma academia e mesmo assim dar uma regradinha durante a semana em alimentação. Também nunca tive problema assim de peso, enfim, de ser uma pessoa obesa, nada desse tipo. Mas a gente sabe que para a saúde da gente, né, e não adianta na parte de corrida, como nós acabamos depois assim pegando o gosto. Iniciamos com rústica, acho que como a grande maioria dos atletas amadores ou atletas em si, né, começam, e depois a gente viu que a rústica ali, aqueles 5 quilômetros, geralmente, que são as provas, já não nos atendiam mais, né? Então a gente queria partir para alguma outra atividade um pouco mais longa e aonde, como é que eu vou dizer, fosse mais prazerosa, né, do que correr no asfalto. Eu vou te E é assim, interromper, desculpa, porque essa parte vai ser bem interessante a gente comentar e vai ser após os comerciais, tá? Porque nós temos que dar uma pequena parada e já retornamos com o programa Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje falando com a nossa co-apresentadora junto, a Adriana Ros, entrevistando o casal Andréia e Luciano Fleck, aonde tiveram a parte da atividade física inicialmente para a questão de qualidade de vida e já avançaram e já estavam terminando a pauta no bloco anterior, falando dessa evolução, da primeira participação das rústicas para provas maiores. Adriana, queres introduzir essa parte, essa pergunta para eles? Quero. Eu vi que o Luciano estava comentando, né, Lu, que tu começou a participar em 2015, faz 5 anos de corrida. A Andréia está desde 2013, né? Foi a primeira corrida. Andréia, qual foi, assim, hoje, a tua maior competição? O que te levou? Qual a maior distância que tu percorreu? Eu vi que tu participou do TTT, né? Sim. O TTT, nós temos uma história que o TTT ele pode ser de revezamento ou solo, né? Mas na TTT nós temos um histórico de o revezamento de 8, né? O octeto. Certo. Nós já fizemos 2 quartetos, quarteto feminino e misto. E aí, no último ano, 2020, então, nós fizemos em dupla mista. Vocês então, dois? Fizemos metade, só. Fizemos metade cada um, né? 41 quilômetros, são 82 praticamente. Sim, uma maratona então, praticamente, para cada um. Isso. Mas antes disso, nós já tínhamos feito maratonas, né? Então, a minha maior distância é maratona e a prova mais difícil, então, nessa distância é a Uphill da Serra do Rio do Rastro, porque ela é uma prova só de subida.
Na verdade, nós migramos para essas corridas de trilha porque eu percebi que eu tenho muita resistência e muita força. Eu me destaco muito nessas provas que não exigem velocidade, mas exigem constância. Então, a partir daí é que a gente foi para esse circuito de trilhas e montanhas, provas onde a gente sempre brinca que nós conhecemos o Rio Grande do Sul a pé, né? Porque cada cidade do interior, assim, do Rio Grande do Sul que nós já fomos e conhecemos, é maravilhoso. É um projeto de vida bem especial. Sim, cidades que provavelmente em outras situações nós nem saberíamos que existia, vamos dizer assim, né? Tem cidade de Sério, né? Fica bem no interior, então a Arroio do Meio, né? O próprio Rio do Rastro, que a gente então concilia a corrida com o passeio turístico, enfim, que é uma região muito bonita, né? O Corvo Branco, em Urubici, ali nós também já fizemos, então são provas bacanas que algumas a gente consegue, então, não só a corrida, mas conciliar um passeio em família, né? E ainda nos divertirmos correndo. Perfeito. E são provas que exigem bastante. Eu vou só explicar para o público, porque tem um detalhe, tá? Vocês talvez conheçam o Ávila, de Dois Irmãos? Sim. Sim, né? Nosso amigão. Isso. Ele que me explicou, porque na época que eu trabalhei em Dois Irmãos como coordenador do desporto, ele já participava desse circuito. E eu só interrompi para explicar para o público, né, que a maioria conhece rústicas, né, que existem. A maioria a gente já falou das maratonas, já falamos do TTT aqui em outro programa, que é a prova Torres Tramandaí, que eles explicaram aí dessa quilometragem. Mas também existe esse circuito, que não é todos que conhecem, mas é o mundo do pessoal dos corredores, que é o circuito de trilhas e montanhas, correto? É isso, né? Correto. Então, se puder explicar como é que funciona, para o público entender, porque acho que não é todo mundo que conhece ainda esse circuito. Isso aí, o circuito Trilhas e Montanhas, ele é um circuito que ele cresceu muito nos últimos anos. Começou em 2012, isso. Primeira prova. E ele é composto de 3 distâncias. Então, o atleta que se inscreve, ele pode escolher ou a distância de 5 km, que é a curta, ou a de 10, que dependendo da prova, às vezes vira 14, vira 15, ou 16. a longa, que é 21. Quando nós iniciamos nessa de 10, né? Então, assim, ela era uma prova que na época não existia premiação geral, só por categorias, justamente para valorizar o atleta amador. Então, naquele ano de 2015, onde nós entramos, então, para esse circuito, nós fizemos a categoria média dos 10 quilômetros. Até porque nós ainda não tínhamos um treinamento, né? Não tínhamos resistência para fazer a longa, que era sempre o nosso maior desejo. No último ano, então, nós estávamos fazendo a longa, onde teve uma das etapas que foi de 34 quilômetros. Então, assim, é quase uma maratona no meio de morro, no meio de trilha. São coisas, assim, que na hora, assim, quando tu te inscreve, tu pensa, nossa, né, 34, por que eu fui me meter nessa bronca? E aí tu tá lá no meio, tu olha no teu relógio ali, 5 km. Se eu tivesse fazendo a curta, eu já tinha acabado. Não, tem mais 29. Mas aí tu vai fazendo e a sensação quando termina é maravilhosa. No início, né, nós tínhamos condicionamento físico muito diferente. Então, eu conseguia correr muito mais rápido do que ele. Então, assim, como eu tinha a questão da competitividade, a gente largava, eu sumia e depois eu esperava o Luciano chegar, né? Exatamente. E aí, mas porque eu também estava disputando o campeonato, né? E naquele ano eu fiquei em primeiro da minha categoria. Então, para mim, não valeria a pena esperá-lo. E ele não é competitivo. Então, ele ia para aproveitar, tirar foto, curtir o local e tal. E aí, em 2018, eu tive uma lesão de menisco. E aí, me desacelerou. Então, eu tive que parar o treinamento. Eu fiz uma artroscopia. E aí, o meu rendimento também diminuiu. E aí, depois daquela cirurgia, então, eu acho que algumas coisas tu começa a refletir. E a partir daí eu pensei, mais legal, então, eu aproveitar com ele a prova, ter uma companhia durante todos aqueles quilômetros que eu iria sofrer e aproveitar também para me divertir. Então, a partir daí eu desacelerei, né, cuidando um pouco mais das minhas articulações também, porque existem muitas descidas técnicas.
E aí, para quem acabou de operar um menisco, né, a gente tem todo um cuidado. E aí, a partir daí, nós começamos a correr juntos. Aí nós largamos juntos e terminamos a prova juntos. Já somos até meio que conhecidos como o casal das trilhas. Viu só? Então a pauta é melhor ainda do que eu esperava. Eu vou só aproveitar, desculpa de te interromper da pergunta, mas é que eu acho que é importante tu falares daquele período quando tu tiveste que fazer a artroscopia, como foi a tua recuperação e como tu voltaste para as corridas, porque isso muita gente às vezes ou desiste ou faz de uma forma acelerada. E isso, o programa, a gente procura trabalhar muito com conteúdo. Acho que tu explicares isso vai ser uma coisa muito importante. Muito bem. Depois eu fiz a artroscopia, então, em 2018, e naquele ano eu já estava inscrita para todas as provas do Circuito Trilhas e Montanhas na categoria longa. E eu sou muito fominha, então eu não queria perder as provas. Então eu sabia que eu teria que voltar. Então eu voltei com as orientações do meu médico. Ele disse, tu pode voltar, tu vai correr, não a primeira prova que teve, essa primeira prova eu tive que pular, né? A partir da segunda, tu já vai poder voltar. Só que para isso, tu vai ter que fazer todo o treinamento anterior à prova. E esse treinamento não vai ser correndo. Eu disse, como, doutor, né? Como que eu vou correr uma prova se eu não vou estar treinando corrida? Ele disse, não, muita bicicleta, muito transporte, e atividades que não tenham nenhum tipo de impacto. E foi o que eu fiz. Aí eu tenho um amigo que hoje em dia ele tem uma equipe de corrida, né? O Gentil Goulart. Sim. E aí eu pedi para ele um treinamento específico, então, para eu voltar a correr com a bicicleta. E aí ele me treinou. Então, assim, ele me deu até treinamento de tiros, que a gente chama, né? Com a bicicleta. Então, assim, aqueles treinamentos para te acelerar o batimento cardíaco e depois retornar a questão da força na bicicleta. Então, às vezes a gente subia o ferrabras com a bicicleta. Todo esse treinamento de perna eu fiz. E aí, no dia da corrida, então, a próxima que eu voltei, que foi 60 dias depois, eu já estava com essa aptidão física, né? Mas eu tive acompanhamento. 60 dias após a cirurgia, isso? Sim, eu já corri uma prova que foi em Tupandi, foram 28 quilômetros, mais ou menos assim. E aí, quando eu voltei da prova, eu peguei a minha medalha, marquei uma consulta e eu fui lá mostrar para o médico. Eu disse, olha, realmente tu tinhas razão. Mas porque eu fui regrada, né? Tudo aquilo que ele me pediu, eu fiz. Porque, na verdade, assim, dessa forma como a Andréia seguiu com o treinamento, a bike, ela te dá também um condicionamento físico e, no caso dela, ajudou a evitar impacto, né? Que é o quê? Eu vou treinar correndo, certo? Isso ela evitou, então, também foi, se não me engano, foi uma das coisas que o médico falou. Então, vamos dizer assim, deixa para tu fazer essa atividade na corrida no dia da prova. Até então, tu tenta te condicionar de uma maneira diferente para quê? Tentar evitar o menos impacto possível para que tu também te preserve e que tu dê aquele tempo mínimo ali necessário para tua musculatura ela ter essa recuperação, né? E também, assim, para o pessoal entender, né? Que a prova são 28 quilômetros correndo. Não, as provas de trilhas e montanhas, grande parte delas tu faz o quê? Caminhando, mas não é caminhando olhando paisagem, né? É caminhando, então, tem voo. E isso é exatamente, né? Então, esse é o objetivo da prova. Menos o de Ávila, tá? Porque o de Ávila corre o tempo todo. Tem as raras exceções, certo? Nós não nos encaixamos nela, mas algumas pessoas se encaixam. Ele é um bom exemplo. Ele não foi entrevistado ainda, mas eu sei quando vai ser, eu sei como é que é a história dele e tudo, né? Exatamente. Adri, vamos lá. Ai, Andréia, que figura. Andréia, me diz outra coisa. Quando tu desacelerou, tá? Tu acha que o teu corpo sentiu alguma coisa? Porque, assim, o que a gente queria? Eu quero que tu deixe claro para o nosso telespectador e para quem está nos assistindo e pensando, tenho coragem, não tenho, consigo, não consigo? Porque mesmo depois da cirurgia, como o Cláudio fez, como ele te perguntou, há possibilidade de um retorno, há possibilidade de uma volta.
E eu percebi nas fotos que vocês nos mandaram, e quando eu vejo vocês, assim, né, a sensação não só da linha da chegada, mas em todo o percurso, o sorriso e a alegria fica estampado, né? A Andréia, então, nem se fala, ela já não paga para rir, né? E a sensação da liberdade de quando eu faço caminhada, então a sensação de liberdade quando tu tá ao ar livre, isso tá bem transparente no rosto de vocês, inclusive em algumas fotos com a Lavínia, né? O que tu tem para nos dizer para quem está em casa, assim, ó, nos olhando e refletindo? Será que eu tenho coragem? Esses dois são loucos. Eu nunca vou conseguir. Porque muita gente tem vontade e não tem coragem. Isso aí. O que eu digo sempre, assim, que o corpo tem memória, né? Então, assim, no momento que tu tá numa dificuldade, o corpo sabe e o corpo sabe de onde buscar. O que tu tem que ter é uma rotina. Também tem que saber o limite do teu corpo. Eu soube que depois da cirurgia, o meu limite era diferente. Até porque tu tem medo de se lesionar de novo. É a mesma forma quando tu cai de bicicleta, por exemplo, né? Tu tá lá fazendo um percurso, querendo ou não, naquela descida tu vai segurar diferente, porque tu sabe que tu já caiu, né? Eu notei, assim, claro, que eu ganhei peso, mas depois eu consegui voltar à minha forma física. Eu também faço crossfit, né? Então eu gosto só de coisas bem levinhas, assim, né? Na minha rotina de atividade física. Então tudo isso é um conjunto. Ninguém consegue pensar assim que é só a corrida vai te dar um retorno, seja de saúde, seja de corpo fitness. Não é essa a minha proposta. A minha proposta com a atividade é sempre o bem-estar. Eu sempre coloquei, assim, que nem eu falei no início, de não ter visitas em casa, porque é o meu momento. A atividade física não é a questão da coragem, não vou conseguir. É tu conseguir tirar prazer daquele momento. E é isso que eu faço, né? Às vezes lá numa trilha fechada, é aquele momento que eu converso comigo mesmo, que eu tenho, assim, um tempo até de fazer uma oração, de agradecer, porque são cenários que tu nunca viria se tu ficasse só em casa. E isso está fazendo bastante falta agora. Sim, e eu percebo que tanto a corrida quanto a caminhada, né? Às vezes a gente, como educador físico, a gente percebe muita gente, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Então vamos caminhar, né? Não precisa. Andréia, como é que... Desculpa, é a última pergunta. A questão da corrida, né? Mas eu não consigo correr, eu não consigo. Eu disse, mas eu também não conseguia, né? Então, assim, a minha meta, às vezes, era ali no Arroio, então, Arroio Mauá, né? Eu vou correr dessa ponte até a próxima. Aí eu caminho mais um trecho. Eu sei que na próxima semana eu vou correr durante 2 trechos desse. Então, eu vou me condicionando aos poucos. Eu não corri 42 quilômetros pensando que eu já sabia correr 42 quilômetros. Eu tive que correr 5, eu tive que correr 10, eu tive que correr 15. Tem o livro Correr, do Drauzio Varela, que é muito bom. Sensacional. É muito bom para quem está querendo começar a correr, assim, porque ele fala justamente disso, que o teu corpo é uma máquina, tu tem que treinar ele, né? Só que tu não precisa treinar ele de forma desagradável. Tu pode treinar ele com prazer, que é isso que a gente faz. Que legal. Não tem idade, né? Não tem idade. Nossa, meu amigo Antônio de Campo Bom, de 60 isso. aí. Antônio Reis. Eu acho que 81. Ele assistiu 81, ele assistiu essa semana um programa, inclusive escreveu durante o programa na nossa transmissão. Desculpa, infelizmente o nosso horário já está esgotado. Eu vou ter que passar para vocês darem uma mensagem final, que foi uma grande mensagem de como casal, de como a corrida é importante para com a qualidade de vida vem através da atividade física. Bom, a mensagem que eu posso deixar é a seguinte: façam como eu fiz, então. Você não tenha aquele condicionamento perfeito, certo? Mas busque em alguma atividade, que seja a corrida, a bike, ou que seja até o teu próprio futebol, ou tente trazer isso que nem eu fiz, trazer para junto da família, certo? E hoje, assim, a corrida como casal, ela nos fortaleceu bastante. Por quê? Porque além da gente conhecer lugares diferentes, passar com a família, certo? É sempre um assunto a mais que a gente tem para conversar,
certo? E é o que a gente sente bem em fazer, é prazeroso para nós e a gente sente muito feliz em poder participar desse mundo das corridas, das bikes, enfim. É um recado que eu tenho para deixar. E comecem, porque deem o passo inicial, porque a partir daí uma rede vai ser formada. Uma rede de saúde, uma rede familiar e principalmente muitos amigos, porque nós temos muitos amigos que vêm dessa vida saudável e isso é muito bom. Que legal. Adriana, encerrando o programa. Gente, muito obrigada, Andréia, Luciano, Cláudio, obrigada pela oportunidade, mais um programa. Continue nos assistindo todos os dias, de segunda a sexta, às 19h30. Obrigada, Andréia, obrigada mesmo. De coração, eu agradeço ao casal, um grande programa, muita qualidade, muito conteúdo, é importante para todas as pessoas refletirem e ver como pode ser feliz praticar em casal a atividade física. Isso que a gente quer deixar. Agradecemos a todos pela assistência no programa de hoje e continue com a programação da Vale TV. Boa noite.